Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Disney Lads, trazido para vocês pela Paula, pela Bia, pela Tata e por mim, é claro. Estou aqui. No mês passado, em maio, a gente falou sobre Star Wars, que a gente fez um mês em homenagem ao Star Wars. Esse mês a gente vai começar falando de uma coisa que está super nova em Orlando, que é o Epic Universe. Mas de onde surgiu? É da Universal. Então a gente vai contar primeiro a história da Universal. Como é que a Universal chegou onde ela chegou hoje. Vai ser um vídeo meio rápido, mas a gente vai dar uma resumida para vocês no que aconteceu do início de 1912 até hoje em dia, 2025. Então, fiquem ligados, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, clicar no sininho para receber uma notificação toda vez que a gente lança um vídeo novo e seguir a gente no Insta, @DisneyLadsBrasil. Tá bom? Então, vamos começar com a Universal? A gente aqui no Disney Lads acredita que a história é super importante para a gente aproveitar melhor as nossas experiências, não é mesmo? Como eu sempre falo para os meus alunos de teatro musical, é super importante você ter referência, porque se você não tem referência, você não entende muitas coisas. E no entretenimento, a referência é base de tudo. Então a gente vai explicar a história para você conseguir entender o que está rolando ali na hora que você vai no parque, que você assiste o filme, né? Quando, por exemplo, se você não sabe a história de Frozen, nunca viu Frozen, aí você vai numa atração do Frozen, você fala, bonitinho, tal. Mas se você conhece a história do Frozen, se você assistiu o filme, aquilo bate em você de uma forma diferente. Mesma coisa dos Guardiões da Galáxia. Se você não assistiu os filmes dos Guardiões, quando você vai na atração, é uma montanha-russa legal? É uma montanha-russa legal, mas se você conhece a história dos Guardiões, ela fica uma nova experiência e você guarda essa lembrança para sempre e vai querer voltar, porque são várias músicas, né? Então acontece isso em todos os lugares. Então a gente acredita que, sabendo a história, a sua experiência nos parques vai melhorar 200%. E hoje a gente vai começar com a história da Universal. Quando a gente fala de entretenimento, a gente geralmente pensa na Disney, né? Porque é o maior, a maior empresa de entretenimento do mundo. Junto com a Disney, depois de 1990, em Orlando, a Universal tem mais um parque, ou seja, a Disney tem uma concorrência direta. E a cada ano, a cada atração nova, a gente vê que a Universal está chegando lá e às vezes até supera a Disney em vários aspectos, né? É o lance de contar a história. E a gente vai passar pelos filmes, a gente vai passar pelos parques da Universal e vai até chegar no Epic Universe, que é o novo parque da Universal que acabou de abrir em Orlando e é sensacional, é imenso, com várias terras super imersivas. Vamos lá com a gente? A Universal foi fundada em 1912 por Carl Laemmle, um imigrante que fez a vida nos Estados Unidos. Ele abriu esse estúdio e a Universal foi um dos primeiros estúdios a se estabelecer em Hollywood e é um dos mais antigos ainda em funcionamento em Hollywood. Na verdade, ele não está em Hollywood, ele está depois do morro. Que Hollywood fica para cá, daquele cartaz Hollywood, fica ali na frente disso, e o Universal City, que foi fundado por Carl Laemmle, fica do outro lado desse morro, no Vale de São Fernando, perto de Burbank, onde tem a própria Disney, tá lá, o estúdio da Disney e o estúdio da Warner. São todos os três, um pertinho do outro lado da montanha, e onde tem o parque hoje em dia também. E devido à demanda
de curiosidade do público, eles instituíram umas tours guiadas no estúdio a partir de 1915, por uma, por uma merreca de centavos. Você passeava pelo estúdio, ganhava uma lancheirinha com frango assado, tudo para você comer, e isso só acabou em 1930, com o resultado do cinema falado, porque as tours eram muito barulhentas e eles tinham que manter o silêncio no set de filmagem. A Universal não era dos maiores estúdios de Hollywood, não era dos mais importantes, mas ela, a partir de 1930, nos anos 30 e 40, ela se estabeleceu com um nicho de mercado, que eram os monstros. Por isso que não é, porque hoje em dia tem uma área só de monstros, porque a Universal antigamente era conhecida pelos seus monstros, era famosa pelos monstros. Drácula, Frankenstein, o monstro da Lagoa Negra, qual é o outro? A Múmia, e ela era muito famosa e ela se tornou, esse foi um nicho de mercado que ela encontrou na época, porque a MGM era dos musicais, né? A Metro-Goldwyn-Mayer era dos musicais, a Warner era dos filmes noir, aqueles filmes de mistério com as histórias super bem escritas, e a Universal ficou com esse nicho, que era o nicho dos monstros, filmes de terror, que o povo adorava. As tours foram interrompidas, tipo de 1930 até 1964, quando eles restituíram as tours pelo estúdio, e porque também os estúdios já tinham aqueles galpões enormes à prova de som, então não perturbava mais as gravações, as filmagens dos filmes, né? Com isso, para atrair mais público, eles começaram a criar atrações nessa tour. Hoje em dia ainda tem essa tour de ônibusinho no parque de Hollywood e você passa por atrações nessa tour. A gente já explica já, tá? E a partir de 1964 eles retomaram as tours com turistas nos estúdios. Para você que está no nosso vídeo aí, tá gostando? Continue no nosso vídeo, mas depois do vídeo dê uma passadinha na nossa lojinha. A gente tem Spirit Jerseys, a gente tem bucket hats, a gente tem bolsas e mais coisas que estão por vir. Dêem uma olhada nos produtos, curtam, peçam, porque é tudo personalizado pelo Disney LEDs. Vamos lá, nos anos 70, eles começaram a ter sucesso com alguns blockbusters. Lembra que nos anos 70, vocês não devem lembrar, ninguém sabe disso. Nos anos 70 foi a época do cinema catástrofe. Eles tiveram 3 filmes super famosos que estouraram nas bilheterias. O Inferno na Torre, Terremoto e Jaws, Tubarão. Inferno na Torre foi muito legal, que era... Todo mundo estava preso num prédio, o prédio pega fogo, é um prédio super alto em São Francisco, maravilhoso. Terremoto é sobre um super terremoto em Los Angeles, e na época eles lançaram um sistema de som chamado Sensorround. Eles tinham 4 caixas gigantescas nas 4 pontas do cinema, e cada vez que tinha o som, cada vez que acontecia o terremoto na tela, aquelas caixas emitiam um som que o cinema inteiro ficava meio que vibrava esquisito. Foi uma sensação na época. Depois eles usaram esse mesmo sistema no Battlestar Galactica, no filme, né? Antes de ter seriado, eles lançaram um filme, Battlestar Galactica, que tinha esse sistema de Sensorround também. Mas, da Universal, o que surgiu foi o primeiro grande blockbuster do diretor Steven Spielberg, que foi Tubarão. Tubarão foi um sucesso imenso, tanto que eles colocaram na tour do estúdio eles recriaram a vila do tubarão, onde o tubarão ataca, tem até hoje lá. Na Flórida tinha, na Universal da Flórida tinha, mas eles tiraram para construir Londres do Harry Potter e tal. E esse filme estourou, assim, estourou demais, fez muito sucesso e elevou o nome do Spielberg e do estúdio. E nos anos 70 e 80 foram, assim, vários filmes, como E.T.,
Jurassic Park depois veio nos anos 90, Velozes e Furiosos. Todos esses filmes mantiveram a Universal viva e no topo da concorrência dos estúdios e dos filmes. Junto com esses filmes vieram as parcerias criativas, né? Steven Spielberg, Robert Zemeckis, não posso esquecer do De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro foi uma trilogia ícone, que hoje em dia até tem musical do De Volta para o Futuro. Foi um sucesso incrível, uma história super bem escrita, bem desenvolvida e muito bem executada, que até hoje deixa lembrança na cabeça de cada pessoa que vê, né? É muito legal. Aqui em casa todo mundo adora o De Volta para o Futuro. Eu assisti um musical em Nova York, a Bia assistiu um musical em Londres, que chique, né? E a gente amou. Uma história que não tem tempo e não passa, agrada todo mundo sempre. E com isso veio a criação do estúdio Illumination, né, que faz meu malvado favorito, e eles adquiriram a DreamWorks, que fez Shrek, que fez Madagascar e outros bichos por aí. A DreamWorks é uma grande concorrente da Disney. Com todos esses filmes, essas histórias, todos esses IPs que a Universal tinha, ela tinha que fazer um dinheirinho, né? Então, como a Disney fez em 1930, construindo Mickeys e fazendo memorabilia para as pessoas terem lembrança, para as pessoas levarem para casa coisas do Mickey e do Donald e dos personagens, né? A Universal também começou a usar isso. Em 1964, como eu já tinha falado, eles abriram a tour pelo estúdio de cinema lá em Hollywood. Para aproveitar essa onda, já em 1964, a Universal abriu as portas do parque do estúdio, para fazer um quase parque temático, aproveitando já os IPs daquela época. Quando foi vindo os filmes, eles continuaram a aproveitar esses IPs. IP quer dizer Intellectual Property, isso é propriedade intelectual, ou seja, o Mickey é um IP da Disney. O Jaws é um IP da Universal, né? O tubarão. Então, em 1964, eles abriram de novo as portas do estúdio para os turistas e com isso sentiu-se a necessidade de fazer mais coisas para distrair os turistas quando estivessem visitando os estúdios e integrar eles no lance de fazer filme, como é que é feito um filme. No início dos anos 80, a Paramount, junto com a Universal, tinha a ideia de construir um parque rival da Disney sobre cinema em Orlando. E quem era o CEO da Paramount era o Michael Eisner. Só que ele foi despedido da Paramount e ele foi para a Disney. Quando ele foi para a Disney, ele levou os planos de construir um parque temático sobre cinema em Orlando para a Disney. Foi quando a Disney fez, em 1989, o Disney's MGM Studios, com o acervo de filmes e IPs da MGM, da Metro-Goldwyn-Mayer, né? Quem conheceu o MGM Studios, ou até há pouco tempo atrás, tinha ainda o Great Movie Ride, que era uma passagem pelos filmes da Metro maravilhosa. E da Metro e da Warner também. Tinha Casablanca. Era muito bonito de se ver. E sinto uma pena de ter sido desfeito essa atração. E o Michael Eisner, em 89, fez isso. E a Universal falou, não, a gente vai fazer um parque. E aí, em 1990, eles deram um baita salto e construíram o Universal Studios em Orlando, onde também funcionavam algumas produções de cinema lá. E, basicamente, as atrações eram, como é que eu vou dizer, explicações de como de como os filmes eram feitos. Tinham vários temas, né? Tinha uma atração da Murder, She Wrote, que era um seriado de TV de detetive, que a Angela Lansbury, que fez a voz da Mrs. Potts, da Bela e a Fera, era a protagonista, e eles tinham vários setores, assim, figurino, atuação, escrita, e aí eles explicavam como funcionava tudo isso
para fazer um filme ou um seriado. Era muito interessante. Isso no começo da Universal. As outras Universais vieram em 2001 no Japão, 2010 em Singapura. E do mesmo jeito que a Disney tem os seus Imagineers, na Universal também tem os caras que quebram a cabeça para inventar coisa nova. Coisas novas que eles inventaram foi The Amazing Spider-Man, que é basicamente o mesmo estilo de atração do Transformers, que é muito divertido. Você entra na história e às vezes você não sabe o que é tela, o que é de verdade, o que é cenário, o que não é. É incrível. Você vive a situação na hora ali. Isso é que esse é que é a intenção do parque, né? Colocar você dentro do filme. Não só fazer você assistir o filme, mas colocar você dentro do filme. E o grande nicho da Universal, que foi o grande salto, que foi o Harry Potter and the Forbidden Forest. O Harry Potter, eles fizeram primeiro o castelo e a vila de Hogsmeade. O castelo e a Hogsmeade estão no Islands of Adventure, que foi o segundo parque que eles construíram, que é baseado em literatura. São coisas de livros. Então são todas baseadas em literatura. O Forbidden Forest, que é a atração do castelo, que você pega uma vassoura e sai viajando por aí, foi construída no Islands of Adventure. Depois, eles acabaram, na Universal, eles fecharam a atração do terremoto e do tubarão e construíram Londres, uma fachada de Londres, e atrás você tem Diagon Alley, que é onde o Harry compra a varinha, que é exatamente como é o filme. Isso foi um super pulo para a Universal, foi assim uma Disneyficação, né, da Universal, quando eles conseguiram um nível de interação e de imersão, acho que quase nunca antes conseguido por um parque da Universal. Inclusive, eles colocaram o trem que vai de Londres a Hogsmeade, que o trem te leva de um parque ao outro. Você tem a aventura, você tem a viagem de trem igualzinha como é no filme, tanto na ida quanto na volta. Para os amantes dos joguinhos, né, da Nintendo, eles criaram o Nintendo World em 2021, no Japão, e 2023 em Hollywood, na Universal de Hollywood. Deixa eu só explicar. A Universal de Orlando são 2 parques, né? Você tem o Universal Studios e você tem o Islands of Adventure. Na Universal, em Hollywood, você tem os estúdios que ainda são estúdios e funcionam. Só que você tem o parque dividido em 2 partes. O parque, quando você entra no parque, você está em cima, você está no morro. Você tem o City Walk e aí você tem o morro. Depois do morro, você tem várias atrações. A maior parte do parque, na verdade, está em cima do morro. Depois você desce 4 escadas rolantes gigantescas, mas assim, muito grandes, e vai para a parte de baixo, onde tem o Jurassic Park, onde tem o Transformers, onde tem a Múmia e onde tem agora o Nintendo World, né? E além, lógico, que o tour pelo estúdio. É um parque bem diferente e que, por incrível que pareça, dá para fazer bem num dia só de parque. É uma delícia o Hollywood Studios Universal Studios de Hollywood. Ei, cabeça. E agora chegamos ao futuro. O futuro é o Epic Universe, que foi construído agora em Orlando. Ele, se vocês olharem bem nos mapas, o tamanho do Epic é o tamanho dos 2 parques que a Universal já tinha juntos. Se você somar o Universal Studios e o Islands of Adventure, o Epic é do tamanho dos 2. E uma coisa extremamente bem pensada, é tudo muito bem pensado, tudo assim, é uma experiência inacreditável. A gente ainda não foi, mas pelo que a gente viu e pelos comentários, a gente saca que é um negócio bem diferenciado. O que acontece é, você entra no parque
e você não está em lugar nenhum, você está no mundo celestial lá, onde você tem a montanha-russa e tal. E você tem, são 5 áreas com celestial, né? 4 áreas que você entra na área e se perde lá. Você tem o Wizarding World of Harry Potter, que é o Ministério da Magia, e é na França, em 1920 e pouco. Você tem a área de Como Treinar Seu Dragão, a Ilha de Berk. Você tem a área dos monstros, que é em Darkmoor. E você tem, lógico, a área do Mario no Nintendo World. Cada área dessa, você tem um portal que quando você passa por esse portal, você sai do parque e você está num outro lugar. Literalmente. Eles fizeram essa imersão completa, né? E o que eu achei super bacana, que a gente já falou em vídeos anteriores, no nosso vídeo dos monstros da Universal, foi essa homenagem aos monstros clássicos da Universal. Você pode se maquiar como um monstro, como a noiva do monstro, se você quiser, como Frankenstein, sei lá, é muito, mas muito legal. A gente vai ter um emissário agora em junho, que vai lá e vai mostrar pra gente, e a gente vai fazer mais matérias sobre o Epic, explicando mais a fundo como é que rolam as coisas no Epic. E o Epic promete mudar o esquema de parque temático meio que para sempre, assim. É um estilo novo, mas muito trabalhado e imersivo. Eu acho que vocês vão, acho que a gente vai adorar passar um dia inteiro no Epic. E é aquele parque que você não vai conseguir conhecer num dia só. Vai ser difícil, porque são 5 áreas diferentes, com atrações muito legais em cada área, né? Depois a gente pega um vídeo para falar só disso, e totalmente imersivas, no estilo que a Universal criou e está fazendo muito sucesso com todo mundo. Hoje a Universal faz parte da NBC Universal, e que é parte do conglomerado da Comcast, né? E essa marca é relacionada com criatividade, com inovação, coragem criativa, e é uma super alternativa para a hegemonia de parques da Disney. E a gente só vai esperar coisa boa da Universal hoje em dia, né? Que eles estão evoluindo de uma maneira muito boa para quem consome esse tipo de entretenimento. É assim, eu sempre gostei e adoro os parques, agora com a Universal crescendo, fazendo a Disney, a própria Disney, andar para frente também, né? Não fica acomodada nos parques que ela já tem, com as atrações que ela já tem. De uma fazenda de galinhas na Califórnia ao parque temático mais ambicioso do planeta, a Universal Studios mostra que sabe evoluir com o tempo, sem perder a sua essência. E se o futuro é épico, a Universal está mais pronta do que nunca. Curtiu esse vídeo? Então, deixa um like aqui, se inscreve no canal e clica no sininho para receber uma notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo, tá? Não se esqueça de seguir a gente no Insta, que é @DisneyLedsBrasil, @DisneyLedsBrasil. E vamos continuar torcendo para que a Universal continue fazendo frente à Disney, para a Disney também poder evoluir. E continue com a gente aqui no Disney Leds, porque a gente tem sempre dicas e curiosidades sobre cultura e história da Disney, da Universal, tudo que tem a ver com entretenimento. Até o próximo.